Defeitos em máquinas de lavar. Temos o acionador, que tem a função de puxar o braço articulado para que se inicie a agitação. Assim que ele deixa de ser energizado, ele volta à posição normal, puxado pela mola, para a posição de centrifugação. Defeitos que podem ocorrer nessa peça são quebra dessa parte plástica, essa haste plástica, ou mesmo defeito elétrico no interior do acionador. Se o acionador deixar de executar essas funções ou apresentar esses defeitos, deve ser substituído. A bomba de água ela tem a função de escoar toda a água do tanque. Eventualmente, em algumas manutenções, notamos que ela apresenta entupimento por meia, clips, grampos e outros objetos. Nesse caso, se a bomba apresentar essas deficiências, pode ser reparada, ou se ela já estiver com a vida útil, a vida útil dela já estiver apresentando deficiência, ela deve ser substituída. Temos aqui o braço articulado, que a função dele é agitação e centrifugação. Podem apresentar defeitos nessa molinha, nessa parte metálica que acopla com a cinta do câmbio, nessa parte plástica que ela acopla com a catraquinha, ou mesmo na mola. Eventualmente, apresentando esses defeitos, deve ser substituído. Temos o câmbio, devido à vida útil, ele apresenta desgaste onde é fixada a cinta, ou mesmo no próprio câmbio aqui, desgaste de ferrugem, ou mesmo folga. Nesse caso deve ser substituído. Temos o capacitor que tem a função de dar partida no motor. Eventualmente, se ele entrar em curto, ele deixa de executar essa função, devendo ser substituído. Temos o chicote superior, chicote inferior. A função do chicote é distribuir toda a energia para as peças da máquina. Eventualmente, devido a ataque de roedores, esses chicotes podem apresentar deficiência, devendo, portanto, ser substituídos. Vamos aqui outro modelo de braço articulado. Trabalha na função de agitação e centrifugação. Podem apresentar defeito nessa haste plástica, na mola, ou mesmo na cinta, devido a desgaste, ou mesmo quebra. Nessas condições deve ser substituído. A correia trabalha em conjunto com o motor e a polia, pode apresentar desgaste devido ao tempo de uso, ou mesmo trincas e eventualmente quebras, devendo, portanto, ser substituída. O motor tem a função mecânica de, em conjunto com a polia e a correia, efetuar a agitação e centrifugação. Eventualmente, devido ao tempo de uso, ele pode perder potência, devido a problemas no interior do mesmo, ou na parte elétrica do mesmo, devendo, portanto, ser substituído. As placas têm várias funções. Duas delas são agitação e centrifugação. Devido a curto nas peças da placa, ela pode deixar de executar essas funções, devendo, portanto, ser substituída. Temos o pressostato e a mangueirinha do pressostato. Eventualmente, essa mangueirinha pode apresentar rachaduras e trincas devido ao tempo de uso, e o pressostato defeito elétrico. Como a função do pressostato é nivelar a água no tanque, se ele deixar de executar essas funções, essas peças danificadas devem ser substituídas. Temos o retentor e o rolamento. Sempre que trocamos o câmbio, trocamos o retentor e os dois rolamentos. A função do retentor é fazer com que a água fique dentro do tanque, Ele tem a função de
evitar que haja vazamento da água do tanque. Ele veda o tanque e, portanto, se devido ao tempo de uso, ele pode apresentar vazamento e comprometer os rolamentos. Sempre que trocamos o câmbio, trocamos os dois rolamentos e o retentor. Se essas peças apresentarem deficiência, desgaste, devem ser substituídas. Temos a válvula de entrada de água que pode apresentar defeito curto no seu solenoide e deixar de executar a função de entrada e bloqueio da água. Nessas condições, essa peça deve ser substituída. Esclarecemos que todas as peças que forem trocadas devem ser levadas à antiga, para que se compre a peça dentro do padrão adequado, evitando assim a compra de peça com padrão diferente, o que vai comprometer o funcionamento da máquina. Agradecemos a todos e deixamos aqui o nosso canal. Obrigado.